Irritação toda hora. Ai, começa até a doer a cabeça. Ansiedade. São as energias do signo de Áries. Olá, bem-vindos a mais um Filosofando no Genshin Jutsu. É toda quinta-feira que a gente está aqui para conhecer mais profundamente essa filosofia oriental japonesa. E agora, hoje, a gente começa a explorar a relação do Genshin Jutsu com os 12 signos. A cada quinta-feira a gente vai falar sobre um signo. Se você ainda não é do canal, eu sou a Thelma Schiner. Eu trabalho com Genshin Jutsu e sou astróloga também. E existe toda essa correlação, não só com a astrologia no Genshin Jutsu, mas com 5 elementos: fogo, terra, ar, água e éter, com a numerologia e com todos os fenômenos holísticos naturais. E como você já reparou, hoje a gente inicia essa maratona de ver as questões fisiológicas, as propensões para desequilíbrio que cada signo tem. E é muito interessante porque mesmo que a gente esteja falando de algum signo que não é o seu, tenha certeza, no seu mapa astrológico, esse signo que a gente estiver falando existe lá. Talvez você tenha planetas importantes naquele signo que a gente está abordando. E tudo isso vai te influenciar também. E hoje é o dia da gente começar pelo primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Você pode ser do signo de Áries, do ascendente Áries, ou se não conhece o seu mapa, procure. Quem sabe você faz um mapa comigo e descubra onde essa energia está mexendo com você. Áries, o primeiro signo do zodíaco, é essa primeira energia. Sabe uma criança? Aquele começo de vida? É puro fogo, é iniciativa, é se jogar para experimentar de tudo. Não tem medo de nada, tem que se arriscar para a vida. Áries tem muito dessa impulsividade, dessa iniciativa que a criança tem. Ela é a criança do zodíaco. Mas aqui o nosso foco é perceber como cada signo tem uma sensibilidade, suscetibilidade para desenvolver alguns desequilíbrios, às vezes emocionais, às vezes físicos. Esse primeiro signo do zodíaco, primeira energia que surge, é um signo do elemento fogo, super fogoso, impulsivo, vai pelas vísceras, não muito do racional. Essa energia tão ativa de Áries, que pode ser muito positiva para várias situações, também pode trazer desequilíbrios. O primeiro deles que a gente percebe para os arianos é um certo nervosismo e irritabilidade. É muito comum você ver arianos sempre ansiosos ou irritados porque o ritmo das coisas que estão ao seu redor não estão indo de acordo com o que ele espera e deseja movimentar. Arianos são muito prestativos, têm iniciativa para ajudar o outro, para fazer as coisas acontecerem. Mas quando ele não é capaz de resolver sozinho as questões, quando ele tem que se moldar junto com o ritmo e objetivos e necessidades de outras pessoas, ele fica muito incomodado, porque aquele ritmo, a forma que o processo vai ser feito, não é nada do jeito que ele, maluco, ansioso, cheio de vitalidade, gostaria de agir. É aí que entra uma ansiedade danada e uma irritação. Irritação com as situações, irritação com as pessoas que estão envolvidas. Ele fica, até mesmo a respiração fica curta, ansiosa, querendo dar o movimento que ele deseja. Mais uma vez eu reforço, não só as pessoas do signo de Áries. Muitas pessoas podem ter isso e falar: nossa, eu sou desse jeito e não sou do signo de Áries. Sim,
Áries está no seu mapa. Talvez você tenha o ascendente em Áries. Ou talvez você tenha Marte, um planeta de muita iniciativa nesse signo. Quando eu atendo meus pacientes com o Genshin Jutsu, eu tento conhecer o mapa dessa pessoa. Não para interpretar para a pessoa, para o meu trabalho. E ali eu vou ver várias tendências. Não só a questão de Áries, mas de todos os signos, onde cada um desses planetas se encontram e as vulnerabilidades possíveis que essa pessoa tenha ou que naquele momento da vida as influências momentâneas estejam influenciando. Voltando a conhecer um pouco mais as vulnerabilidades de Áries, é importante a gente ver onde cada um dos signos está relacionado no corpo humano. Vejamos para Áries. Cada signo tem uma relação com alguma parte do corpo, e no caso de Áries, é na cabeça. Como você reparou, Áries é na cabeça. Daí você vai dizer, mas cabeça é razão. E você disse que Áries é impulso, visceralidade. Tudo bem, mas acontece que quando a gente fica muito ativo, ou irritado, nervoso, o que vai doer é a nossa cabeça. É muito comum para pessoas que têm a energia de Áries presente no seu mapa terem o costume de dor de cabeça, às vezes frequentes, repetitivas, ou tensão em qualquer área da cabeça. A mandíbula que aperta, os olhos tensos e cria dores nessa região, ou até mesmo tensões em toda a área da cabeça de alguma maneira. Esse é o ponto fraco do ariano. Eu vou adorar saber se você é do signo de Áries, se você sabe se o seu ascendente é Áries e se você conhece alguém de Áries importante. Conta um pouquinho aqui para mim. É tão bom a gente trocar, mas ainda tem mais. Porque as glândulas suprarrenais também estão relacionadas com esse signo. Essas glândulas no nosso corpo são aquelas que produzem a adrenalina, aquela energia fogosa, super ariana, de eu responder na vida imediatamente, numa questão de desafio, de medo, de me posicionar, de reagir rápido. A adrenalina é da suprarrenal. E é exatamente esse motorzinho agitado que o ariano tem, ou qualquer pessoa com força ali nesse signo. Pode ser algum nódulo que você crie na glândula suprarrenal, ou pode ser essa adrenalina necessária para se produzir. Pessoas que precisam dessa adrenalina, por exemplo, que se atiram nesses esportes radicais sempre para produzir essa energia. Tudo isso tem a ver muito com Áries. Não é ruim você fazer esse esporte, mas ser viciado em produzir essa adrenalina também é desequilíbrio. A suprarrenal é mais uma vez essa energia visceral, espontânea. Então você veja que a dor de cabeça produzido pela energia ariana, ela vai muito mais pelo visceral do que pelo racional, que tem outros signos que também podem dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, para a gente ajudar a equilibrar, seja um nervosismo de qualquer pessoa, mas especialmente dessa energia ariana no seu mapa, para a gente ajudar quando a pessoa fica muito irritada, que as coisas não são no ritmo que ela quer, quando as pessoas têm alguma tensão na cabeça, de alguma maneira, seja dor de cabeça, seja tensão na mandíbula, seja uma sinusite ou olhos tensos, qualquer coisa para ajudar arianos, ascendente em Áries, ou essa energia nervosa da suprarrenal, a gente vai na primeira dica tocar a trava número 5. Essa trava, ela, na verdade, ela ajuda muito o cérebro. Tudo que está ali na cabeça vai ser bastante beneficiado e poder encontrar maior equilíbrio quando a gente toca essa trava. Nós não vamos fazer o fluxo,
mas apenas tocando o ponto no seu corpo que aciona essa energia, você vai ajudar o seu cérebro, você vai ajudar a se equilibrar mais. Até mesmo o nervosismo, essa ansiedade começam a encaixar no ritmo natural da vida que é possível a gente contar. Então vamos experimentar juntos? Nós vamos simplesmente tocar com a ponta dos dedos das mãos a base do dedão do pé. Veja que aqui eu faço os dois ao mesmo tempo, mas se for difícil pode fazer um e depois o outro e ficar pelo menos uns 2 minutos, de preferência os dois juntos. Mas como é difícil às vezes fazer assim, você também pode cruzar as pernas e deixar que as 2 mãos toquem o dedo do pé na base do dedão de cada lado. Sempre respire, solte os ombros para permitir que a energia flua pelos braços até os pontos. Relaxe. Essa trava acalma muito, ela é lá no pé, isso ajuda para que toda a nossa expiração chegue até o final do seu percurso, penetrando no planeta Terra. Ela ajuda a fazer um grounding na nossa vida. E existe uma outra trava de energia que ajuda muito quando a gente está atormentado, seja pensamentos, seja essa ansiedade que atropela o ritmo das coisas, ou até mesmo atormentado porque está com uma baita dor de cabeça. Para isso, que Áries tem tudo a ver, a gente toca a trava número 20. Será também apenas um passo muito simples, mas que ajuda demais. Vamos lá? Para a tensão na cabeça, a mão esquerda começa ali na metade do pescoço do lado esquerdo, dedos tocando próximo à coluna, enquanto a mão direita irá logo acima da sobrancelha direita. Apoie os braços numa almofada à sua frente ou até numa mesa, para relaxar os braços e deixar que a energia flua. Às vezes a gente até sente a pulsação nos pontos. Depois, lembre-se de repetir para o outro lado, invertendo a posição das 2 mãos. Mas eu também quero mostrar para vocês como apenas tocar a trava número 20. Cruze os braços, tocando com a ponta dos dedos logo acima das 2 sobrancelhas. E fique, mais uma vez, numa posição confortável, sem cansar os braços, recostado ou apoiando o cotovelo em algum lugar à sua frente. Respire. Esse movimento relaxa muito toda a mente e a cabeça, não é mesmo? Semana que vem, vamos para o próximo signo, que é Touro. E antes disso, a gente tem domingo astrológico e terças-feiras sempre alguma questão física ou emocional que você pode se equilibrar. Um beijo grande e até a próxima!